A paz do Senhor, queridos irmãos. Com muita alegria nós estamos aqui com o pastor Maxwell Barros, pastor Mac. Ele é o pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em Belém. Igreja sensacional que Deus tem usado para abençoar a vida de inúmeras pessoas aqui na nossa cidade. Pastor, seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande ter o senhor aqui conosco. Uma alegria, estamos aqui para servi-los e, claro, compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito em nós e através de nós aqui em Belém. Obrigado, pastor. Nós combinamos, irmãos, de conversar sobre um assunto que eu creio que pode ajudar bastante líderes e pastores que estão ouvindo também, que é como pastorear neste tempo tão desafiador, né, pastor? A gente não tem uma cartilha de como fazer, não tem nada escrito, a gente vai vivenciando na prática, acertando, errando. E eu queria que o senhor assim, compartilhasse um pouquinho da gente como tem sido a sua experiência pastoral nesse período de pandemia na Igreja Batista Lagoinha. De fato, o pastor Márcio mesmo fala que pastor não é quem prega, mas é quem cuida de pessoas. Não é? Prega, pode ser um conferencista também, ele pode pregar. Não é? Então, o que Jesus fez aqui na Terra, nada mais do que servir pessoas. Então, no contexto da pandemia ou fora dele, nosso objetivo sempre é servir pessoas. E, considerando que essa realidade que todos nós estamos enfrentando, eu creio que não apenas a gente, mas essa é uma necessidade de servir a comunidade, não apenas da igreja, mas a comunidade onde a igreja está inserida, não é? De uma forma não apenas espiritual, mas material também. Não é? Então, agora o que a gente observa é a dificuldade de comunicação, né? Porque no início da pandemia, mais ou menos há um ano atrás, né, foi decretado lockdown. Então, muitas igrejas, muitos de nós fomos tomados, aliás, todos nós, melhor dizendo, fomos tomados de surpresa ali. E tivemos que nos readequar, nos readaptar, fazer os cultos transmitidos, fazer os nossos encontros semanais de G6, que nós chamamos de grupo de crescimento, grupo de comunhão, usando as plataformas que existem, o Zoom, por exemplo. Então, mas fazer tudo possível para conectar essas pessoas, para estar perto das pessoas, não é? E dessa forma a gente conseguiu caminhar, a gente conseguiu fazer os nossos cursos de noivos, nossos cursos de bem casados, nós conseguimos fazer as reuniões, nós, enfim, desenvolvemos a atividade da igreja mesmo dessa forma remota, né? A Lagoinha ela tem uma característica, é uma igreja que abraça a família como um todo, mas tem um público muito grande de jovem, né? Entre 20 e até 44 anos, onde se concentra ali. Então, são pessoas que utilizam a tecnologia, os smartphones. A gente tem um aplicativo que a pessoa tem acesso, baixa grátis, e ela tem acesso a todas as plataformas de curso, de nossos cultos, né? Nosso G6, enfim, tudo a gente consegue ali ter através da plataforma, mas não apenas através disso, mas das redes sociais como um todo. Quando a gente pensa em rede social, a gente vê que as pessoas às vezes podem utilizar essa ferramenta para o bem e para o mal, né? É como quando anos atrás as pessoas brigavam para não ter TV, né? E hoje a gente está aqui nesse espaço falando de uma televisão dentro da sua casa, tocando, compartilhando a nossa experiência através dessa ferramenta que é poderosa. Da mesma forma é a rede social, não é? Hoje é a principal ferramenta de comunicação das igrejas, né? De quem não tem aí um canal de televisão, de fato é uma ferramenta que chega dentro desse aparelhinho tão pequenininho aqui e que a gente leva para onde a gente vai. Agora, com certeza. Agora eu fico pensando também, pastor, no seguinte, outro lado extremo. A gente observa também que, de uma certa forma, esse período com que as pessoas assistiram em casa, parece-nos que algumas assim acharam de uma certa forma até a melhor maneira e, por exemplo, se sentem à vontade para ir em tantos outros lugares, mas não se sentem à vontade para vir à igreja, né? E de uma certa forma isso é uma preocupação também, porque a gente sabe que não dá para ser igreja sem estar na igreja, né? A gente sabe que é aquela velha história do carvão longe do braseiro que vai apagar, né? Então a gente conseguir achar um meio termo disso é tão difícil, né? A gente sabe que tem que, por exemplo, aqui na capela nós fizemos distanciamentos, o álcool em gel, a máscara, tudo direitinho, mas também algumas pessoas assim estão muito resistentes a voltar, né? Como é que o senhor tem trabalhado com essa questão lá na Lagoinha? De fato, a gente precisa perceber que, por exemplo, quem é
torcedor do maior do norte aqui é o Paysandu, gente, desculpe, mas a gente brinca. Mas assim, ser torcedor de televisão é uma coisa, quando você vai no estádio é outra coisa. E a gente está falando de futebol, que tem uma torcida, quando um ganha, outro fica triste, mas falar como corpo de Cristo, como nada se compara a estar junto, né? Essa conexão, é assistir um prato tão bem feito, tão preparado, através da televisão, mas você não sente o cheiro, você não sente o sabor, você só admira. Né? Então, é claro que o Espírito Santo de Deus, ele é onipresente, ele vai estar ali no seu coração, né? E no hospital. Tantas pessoas, às vezes, assistem no hospital, né? No seu trabalho. É uma ferramenta poderosa. Mas eu quero dizer a você que deixar de ir à igreja, congregar por medo, eu acho que nós precisamos sempre olhar a palavra de Deus como fundamento para nossas vidas, e a Bíblia diz que o amor dele lança fora o medo. A igreja ela foi estabelecida em nossa nação, aqui no estado, também, né, como uma atividade essencial. Né? Então, porque observe, imagina você se fechasse os hospitais nesse momento. Seria um absurdo, a gente talvez, é absurdo, fechou os hospitais exatamente quando mais precisa. Se fechassem os supermercados. Olha aí. Como é que ficaria o desespero da população? E a gente é espírito, alma e corpo, né? Então não podemos esquecer que a igreja ela é a resposta para a ansiedade das pessoas. É a única resposta. Jesus, acho que Apocalipse fala uma revelação de que a igreja compara a igreja como um castiçal, que aponta para Cristo, que aponta para a palavra, não é? Então nós somos resposta para a ansiedade das pessoas quando a gente aponta para Cristo, porque Cristo é a única solução. Cristo ele é o centro da nossa vida. Então, nós não podemos trocar esse centro pelo medo, é claro, a gente precisa ser responsável, como você falou, meu pastor. E a gente está cuidando, fazendo obedecendo todas as orientações aí dos órgãos públicos. No entanto, não deixe de vir para a igreja de forma alguma por causa do medo. Se você está doente, se você está ali entre a classificação que são os grupos de risco, né? É claro, a gente tem que ser prudente, né? Precisamos respeitar a orientação da ciência. Às vezes as pessoas ficam dizendo que a ciência, como se a ciência negasse a fé. Não, é pelo contrário. Um pouco de ciência te traz o altivejo, mas muita ciência, a pessoa reconhece que Deus é o Criador de todas as coisas, não é assim? Então, é por aí. Eu creio que não tem como ser torcedor apenas sentado na poltrona. Nós temos que estar lá juntos, mesmo com esse espaçamento, mas ouvir a voz da igreja ali cantando, enchendo aquele lugar, construindo um trono de louvor e adoração ao Senhor, é algo incomparável, é algo impagável, não é verdade? Essa palavra, assim, eu agradeço muito por o senhor compartilhar, porque eu sei que é uma decisão, cada um de nós vai tomar uma decisão, mas opte. Se você já se sente ali, se você não tem nenhuma comorbidade, se você não faz parte do grupo de risco, eu quero dizer para você, opte estar na casa do Senhor, né? Com certeza todas as igrejas, né, sérias estão adotando todas as coisas que são necessárias, mas não se acostume apenas em participar dos cultos online, que em casos, como o pastor citou, hospitais ou em casos de alguém enfermo, os nossos militares, por exemplo, que estão em serviço em outros lugares. Mas se você tem a possibilidade de estar na igreja com todo o cuidado, esteja na igreja, né, pastor? Sem dúvida alguma. Nós somos os guerreiros do Senhor, não podemos, né, recuar, não. Vamos para cima. Isso aí. Com responsabilidade e fé, mas vamos para cima. Pastor Mac, muito obrigado pela presença do Senhor. Eu agradeço porque certamente as suas palavras vão servir de incentivo e ânimo para, enfim, quantas pessoas nos estiverem assistindo. Muito obrigado pela presença do Senhor e que Deus abençoe a Igreja da Lagoinha, que é uma bênção em nossa cidade. Amém. Deus abençoe, conta conosco sempre. Estamos juntos e não esqueça, a gente, igreja, o evangelho, ele não é um canal de TV que a gente pode mudar, selecionar. Siga o seu pastor. Veja que você esteja em casa e que você, de repente, não quer vir por motivos seus particulares na igreja, mas assista ao culto da sua igreja. Porque quando a gente seleciona, a gente escolhe só aquilo que a gente precisa. Mas Deus não dá aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente quer, melhor dizendo. Ele entrega aquilo que a gente precisa. Ele levanta as vozes proféticas exatamente para gerar no nosso coração essas palavras que vão mudar a sua vida. Amém. Obrigado, pastorzão. Deus abençoe o senhor.